Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 6, "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto." A religião olhou para esse código e te ensinou algo infantil. Eles te disseram que entrar no quarto é um ato físico de isolamento. Eles te ensinaram a trancar a porta de madeira da sua casa para pedir coisas a Deus. E é exatamente por isso que as suas orações não funcionam. Mas hoje, o véu do mistério vai cair. A palavra original grega que Jesus usou para quarto não é um cômodo da sua casa. A palavra é tameion. No mundo antigo, o tameion era a câmara secreta, o local mais profundo e fortificado de um palácio ou de uma casa de tesouros. Era o local onde se guardavam as riquezas, os documentos de posse e, acima de tudo, onde o governante se isolava para tomar as decisões mais importantes do reino, sem interferência externa. Jesus estava revelando uma engenharia espiritual brutal. O verdadeiro tameion não é feito de tijolos. O seu tameion é a sua mente profunda. E a porta que você precisa fechar não tem fechadura de ferro. São os seus 5 sentidos físicos. Jesus estava ensinando que enquanto a porta da sua visão, da sua audição e do seu medo estiver aberta para o barulho do mundo físico, você nunca vai colapsar o tesouro da riqueza nos céus. A sua oração falha porque você tenta orar pela cura com os olhos fixos no laudo médico. Você tenta orar pela prosperidade com o ouvido escutando a notificação da dívida vencida. Você não fechou a porta do tameion. Os seus sentidos físicos estão contaminando o decreto da fé. Neste vídeo, nós vamos decodificar o protocolo do blackout mental. Eu vou te ensinar, passo a passo, como silenciar o barulho infernal da realidade física, trancar a porta dos seus 5 sentidos e acessar o vácuo perfeito do espírito. Eu vou te mostrar como entrar no seu tesouro interno para forçar a realidade externa a se curvar. Mas antes de eu te entregar a chave do tameion, você precisa registrar a sua patente neste sistema de governo. Assine o decreto. Deixe o seu like agora, inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que passa o dia inteiro gritando em oração, mas nunca aprendeu a usar o poder do silêncio no secreto. Você já fez isso? Então respire fundo, porque para trancar a porta do mundo físico e acessar a frequência zero, nós precisamos entender o crime espiritual que você está cometendo ao orar com os olhos abertos para o medo. O crime de andar por vista. O apóstolo Paulo cravou a regra de ouro da materialização em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ele disse: "Porque andamos por fé e não por vista." A religião te ensinou que andar por vista é apenas julgar as pessoas pela aparência. Mas na engenharia espiritual, vista significa a totalidade dos seus 5 sentidos físicos. É o que você vê, o que você escuta e o que o seu corpo sente. Quando Paulo diz que andamos por fé e não por vista, ele está te dando um alerta vermelho. Ele está dizendo que o mundo físico, a realidade tridimensional que está na sua frente agora, é uma ilusão densa e barulhenta projetada para roubar a sua atenção e cancelar o seu decreto. Pense no curto-circuito que você causa todos os dias. Você entra no seu quarto, ajoelha e começa a orar pedindo a cura de uma doença. Mas, enquanto a sua boca fala de cura, a porta do seu tameion está escancarada. Os seus olhos estão focados na gaveta onde está o laudo médico irreversível. Os seus ouvidos estão lembrando da voz do doutor dizendo que não tem jeito. O seu corpo está focado na dor que está sentindo. A sua boca pede o milagre, mas os seus 5 sentidos estão gritando a realidade da doença para o seu cérebro. E na lei do reino, quando a sua vista entra em conflito com a sua fé, a matéria densa sempre vence. A sua oração é anulada no mesmo milissegundo, porque você não trancou a porta. O barulho do mundo invadiu o seu secreto.
Para entender como acessar a patente máxima de governo, você precisa olhar para o profeta Elias no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Elias estava na caverna, fugindo da morte, esperando ouvir a voz de Deus. A Bíblia relata que veio um vento tão violento que quebrava as montanhas. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto brutal. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo consumidor. E Deus também não estava no fogo. O vento, o terremoto e o fogo representam o barulho ensurdecedor do mundo físico. Representam a notificação de cobrança do banco, a crise no seu casamento e o desespero do seu diagnóstico. O poder absoluto não opera no caos dos sentidos. Sabe onde Deus estava? Sabe onde a voz do Criador foi ativada? Depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada, um silêncio absoluto, um vácuo perfeito. Elias só conseguiu acessar o governo espiritual quando o barulho físico da terra acabou. Enquanto você estiver desesperado, com os olhos arregalados para o fogo e para o terremoto dos seus problemas, a sua oração será apenas um eco vazio batendo no teto. Você precisa trancar a porta, você precisa causar um blackout mental. Mas a pergunta que está rasgando a sua mente agora é: como fazer isso na prática? Como você desliga o terremoto da falência e o fogo da doença na sala da sua casa quando seus 5 sentidos estão em pânico? Como você força o seu cérebro a ficar cego e surdo para o mundo tridimensional antes de emitir o seu decreto? O protocolo do blackout mental não é misticismo. É o domínio absoluto e violento do espírito sobre a carne. Para fechar a porta do seu tameion, a sua câmara secreta, você precisa realizar um desligamento tático dos seus sensores físicos. Jesus não sugeriu isso, ele ordenou. O primeiro passo é a cegueira intencional. A religião te ensinou a fechar os olhos na hora de orar como um sinal de respeito ou tradição. Esqueça isso. Fechar os olhos é o bloqueio da porta número 1. Enquanto os seus olhos físicos estiverem abertos, o seu cérebro vai processar a parede descascada da sua casa, o aviso de cobrança em cima da mesa e a realidade tridimensional da sua crise. Você fecha os olhos da carne, não para ser piedoso, mas para declarar uma cegueira temporária para a matéria densa. Você desliga o farol do mundo físico para forçar a visão do espírito a assumir o comando. O segundo passo é o silêncio de Davi. A porta número 2 é a sua audição. Você não pode entrar no secreto com a mente mastigando o que o médico te disse ou repetindo a ameaça de falência. Quando o barulho interno tenta te ensurdecer, você usa a mesma patente do rei Davi no Salmo 42. Ele não pediu para Deus calar a mente dele. Ele deu uma ordem direta para si mesmo. Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Você vai ditar o silêncio. Você vai impor um limite à sua própria ansiedade. O terremoto tem que parar. E o terceiro e mais difícil passo, a anestesia da carne. O seu corpo vai tentar te sabotar no secreto. Ele vai enviar sinais de dor física, de taquicardia, aquele frio no estômago gerado pelo medo da dívida que vence amanhã. A carne tem memória e é viciada na frequência do desespero. É neste milissegundo que os amadores desistem e começam a chorar. Você não vai chorar. Você vai respirar fundo e ordenar que a sua biologia se curve à sua patente espiritual. O seu corpo físico não apita absolutamente nada dentro do tameion. Quando essas portas estão trancadas, quando a visão do mundo escurece, o barulho do caos é silenciado e o corpo se aquieta, a gravidade do problema desaparece, o fogo se apaga. Você atinge o que a mecânica do reino chama de a tela limpa, o vácuo perfeito, o secreto absoluto.
É neste exato estado de neutralidade e silêncio, onde a doença e a crise não existem mais na sua mente, que você se alinha com a frequência do trono. Mas preste muita atenção. Existe um perigo brutal neste ponto da operação. Você trancou a porta. Você calou a carne. Você criou a tela limpa. O seu cérebro está em silêncio absoluto no secreto. Mas o que acontece agora? Se você abrir a boca no meio desse vácuo perfeito e usar o código errado, você contamina a câmara inteira. Como você formula o decreto exato para que o Pai, que vê nesse silêncio oculto, movimente as engrenagens da terra para te recompensar publicamente? O que o mestre falava no escuro que fazia a luz explodir do lado de fora? Você trancou a porta. O mundo físico desapareceu. Os seus sentidos estão cegos, surdos e anestesiados para o caos. Você está oficialmente dentro do Tameion, a câmara secreta do espírito. A tela limpa foi ativada. E é exatamente aqui, neste vácuo de poder absoluto, que 99% das pessoas cometem o erro fatal que anula todo o processo. Elas entram no secreto e a primeira coisa que fazem é abrir a boca para chorar pelo problema. Elas começam a relatar para Deus o tamanho da dívida, a agressividade do tumor e o desespero do divórcio. Preste muita atenção na mecânica do reino. Se você relatar o problema dentro do Tameion, você liga os seus 5 sentidos físicos de volta. Você traz o fogo e o terremoto para dentro do lugar mais sagrado da sua mente. Você contamina a sala. O segredo de Jesus não era apenas o silêncio externo, era a absoluta convicção interna. Dentro da câmara secreta, você não faz petição de mendigo. Você não chora para tentar convencer Deus a ter pena de você. O Pai já sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Dentro do secreto, você faz o decreto de um governante. O seu cérebro está em silêncio. Não há resistência lógica. Não há laudo médico para contestar a sua fé. Não há gerente de banco para gritar com você. No blackout mental, a sua palavra é a única realidade que existe. É neste momento que você saca o documento de posse. Você visualiza o resultado final e dita a ordem de materialização com a tranquilidade de quem já venceu. Você não diz, Pai, por favor, me tira dessa crise. Você diz, a dívida está cancelada, a saúde está restaurada, o meu milagre está consumado no Espírito. Eu tenho o documento de posse. E é aí que Jesus revela a promessa mais matemática e implacável de toda a Bíblia. Ele diz, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O que o Pai está vendo? Ele não está vendo o seu choro. Ele está vendo a sua capacidade de manter a fé e sustentar o decreto quando as luzes do mundo físico estão apagadas. Quando o seu decreto encontra a tela limpa do Tameion, o céu inteiro entra em colapso a seu favor. O mundo invisível recebe a ordem e começa a mover as engrenagens pesadas da terra. A recompensa pública não é uma metáfora religiosa. É o telefone tocando amanhã de manhã com a aprovação do crédito. É o médico olhando para o exame e dizendo que não entende o que aconteceu, porque o tumor sumiu. É a porta se abrindo no mundo visível, porque você forçou a chave no mundo invisível. Mas escute com a sua alma agora. Um alerta vermelho de perigo máximo. Você entrou no quarto, calou o mundo, fez o decreto no secreto. E o colapso do seu milagre foi ativado. Está feito. A semente de ouro foi plantada no silêncio de Deus. Mas amanhã de manhã, por pura empolgação, por pura carência de validação para mostrar aos outros que a sua fé funciona, você vai cometer o erro mais amador e letal de todos os tempos, e isso vai matar a sua semente antes dela brotar da terra. A semente de ouro foi plantada no silêncio perfeito do seu Tameion. As engrenagens do céu já estão se movendo para te entregar a recompensa pública.
Mas antes de você voltar para o barulho do mundo tridimensional, nós vamos selar essa operação para que o caos não roube a sua convicção. Nós não vamos fazer uma petição frágil. Nós vamos fazer um decreto de governo. Onde quer que você esteja assistindo a este vídeo agora, se for seguro, feche os seus olhos físicos. Tranque a porta número 1. Desligue a sua visão da tela. Esqueça os boletos em cima da mesa. Esqueça o laudo médico. Respire fundo. Acesse a sua patente máxima e repita este decreto comigo, com a autoridade de quem já tem o documento de posse nas mãos. Pai, eu entro agora no meu Tameion. Neste exato milissegundo, eu fecho a porta dos meus 5 sentidos físicos. Eu declaro a minha audição surda para a voz do medo e do diagnóstico. Eu declaro a minha visão cega para a ilusão do caos, da doença e da escassez. O terremoto do mundo tridimensional não tem mais permissão para entrar na minha mente. A minha carne está silenciada. A tela está limpa. E é neste vácuo perfeito, no silêncio absoluto do meu secreto, que eu emito o meu decreto de governo. Eu não te peço como um escravo, eu te agradeço como um herdeiro. A minha saúde está restaurada. A minha dívida está cancelada. A porta que estava travada foi arrombada no espírito. O decreto está selado no invisível. E eu descanso na certeza absoluta de que o Senhor, que me vê agora no escuro, já ativou as leis da terra para me recompensar publicamente. Amém. Está feito. Abra os seus olhos. A oração foi ativada. O colapso do seu milagre começou. E agora que o decreto espiritual foi cravado, você precisa registrar a sua assinatura no sistema material. Deixe o seu like neste vídeo como o carimbo oficial de que você silenciou o barulho da terra. Inscreva-se no canal para blindar a sua mente e não perder as chaves de governo que estamos liberando aqui. Desça aos comentários e firme a sua posição digitando: "O meu milagre está selado no secreto." E se você conhece alguém que vive chorando em oração e nunca recebe nada, seja o governante que entrega a chave. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Você fechou a porta e o milagre está a caminho. Mas preste muita atenção na armadilha mortal que está armada para você amanhã de manhã, quando o sol nascer, por pura carência de validação, por querer provar para os outros que a sua fé funciona. Você vai sentir uma vontade incontrolável de abrir a boca. Você vai querer contar para um amigo ou para a sua família o milagre grandioso que você acabou de determinar. E no exato milissegundo em que você compartilhar o seu segredo com a pessoa errada, a dúvida, a inveja e o medo dela vão invadir o seu Tameion. E a sua semente vai apodrecer na terra antes mesmo de brotar. Existe uma lei implacável no mundo espiritual que protege os grandes governantes. É a lei do silêncio. Se você abrir a boca antes da hora, você perde tudo. No nosso 10º e último vídeo desta série, eu vou te dar o ultimato final. Eu vou te ensinar como blindar a sua boca para não abortar o seu milagre no meio do caminho. A porta está trancada. O decreto foi feito. Vejo você no nosso último encontro.